vou trazer agora, para mim é uma das histórias mais marcantes de hoje, porque nós perdemos uma promessa do skate brasileiro. Você sabe que o Brasil é respeitadíssimo no skate. E esse garotinho sonhava representar o Brasil nas Olimpíadas. Estou falando do Vini, o skatista. Vinícius, 15 anos, promessa do skate nacional. Começou no esporte com 8 anos de idade, tinha o sonho de ser profissional e o Brasil é referência no skate. Me dá as imagens dele andando de skate, pra você ver que o garoto é fera. Não tô falando da boca pra fora, não. Você faz isso aí? Eu não. Você faz, Guastelli? Não, também não. Olha lá, ó. Ó, dá uma olhada aí, ó. Ó. Eu, quando andava de skate, eu era chamado de gralha, que não andava nada na minha época. Hoje o negócio... E você viu que essa molecada que vai pra Olimpíada tá indo cada vez mais cedo. 15 anos, 16 anos, 18 anos, alguns até com menos. E ele sonhava um dia representar o Brasil na Olimpíada. Ele já estava treinando com grandes nomes. O Silver, da nossa produção aqui, da nossa pauta, falou que ele já estava treinando aí com grandes feras. Só que os planos foram interrompidos porque alguém se confundiu e achou que ele era um bandido. Foi isso que aconteceu. Ele foi atropelado. Um homem de moto atingiu Vinícius, segundo a família, de propósito. E segundo o atropelador, ele teria dito que confundiu o Vinícius com os amigos com criminosos. Esse homem sequer tinha carteira de habilitação para pilotar moto. Deixa eu explicar como é que tudo aconteceu, você vai entender a história. Tudo aconteceu numa pista do Rodoanel, na zona norte de São Paulo. O local está em obras e os garotos usam ali para fazer atividades físicas. Tem gente que anda de skate, tem gente que vai fazer caminhada. E o Vinícius foi. Ele tinha marcado uma cirurgia no joelho. E o médico pediu para ele fazer fortalecimento, caminhar, fazer exercício. É uma orientação do cirurgião. E ali tinha um vigilante da concessionária que administra a via. E ele disse para a polícia que acreditava que os garotos eram criminosos e acelerou a moto para se desvencilhar deles. Mas acabou atingindo Vinícius em cheio. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O outro amigo sofreu fraturas, foi levado para o hospital. E o outro amigo, o único que escapou sem ferimentos, vai falar agora na nossa reportagem. O pai de Vini também. O que chama atenção é que o caso foi registrado como lesão corporal culposa. Ah, foi sem querer, não teve a intenção. A família não quer isso. A família espera que o vigia responda por homicídio doloso, porque disse que ele acelerou intencionalmente na direção dos meninos. Olha o que aconteceu. Vini, agora, promessa do skate, está morto. Reportagem inédita e exclusiva na tela, vamos lá. O futuro promissor no skate. Interrompido precocemente aos 15 anos. Nós trabalhávamos a vida inteira em cima do projeto dele. E nós carregávamos junto com a gente esse sonho. E ele tomou esse sonho de mim. O atleta acostumado com as manobras arriscadas, a adrenalina do esporte, acabou sendo atropelado enquanto corria para se exercitar na pista interditada do Rodoanel, no trecho em obras, na zona norte de São Paulo. Era a minha vida, era os sonhos, era o planejamento, era tudo. Isso é que mais me dói. Uma vida não vale nada. Pensaram que te estava matando um rato, uma barata. Não era. O pai volta ao local para cobrar justiça. Não foi acidente. Ele tomou a atitude de assassinar meu filho. Ele veio em direção ao meu filho, porque a pista é muito larga. Quando as crianças abriram, ele podia ter passado direto no meio. Quando passou pelo primeiro garoto, ele virou bruscamente para cima das crianças. Não teve como, porque ele, como atleta, ele tinha se esquivado. Se viesse distante dele e ele visse, ele se jogava. Vinícius estava com 2 amigos logo cedo pela manhã. Eles faziam exercícios no trecho onde veículos são proibidos. Corriam na pista livre. Leandro foi o único que escapou da motocicleta em alta velocidade, mas viu os 2 amigos serem atingidos. Vinícius com maior gravidade. A gente tinha acabado de começar a correr.
Chegou um pouco mais pra frente, a gente já tava vendo que tava... A gente já tinha visto que tava vindo uma moto já, muito rápido, muito rápido. Aí nisso, tava o Arthur, tava o Vinícius e tava eu. Aí nessa hora, como eu já tava mais na frente, eu peguei e fui pra um lado. E os dois meninos, meus dois amigos, pegou e foi pro outro lado. A moto passou por mim, nisso que ela passou por mim, eu só escutei uma pancada só. Na hora que eu só olhei, eu vi o Raio caindo no chão, o Vinícius caindo no chão e o Arthur já rolando no chão já. Os dois já caíram desmaiados já. Você acredita que o motociclista mirou nos dois amigos? Mirou. Não ia catar, era só ele continuar reto assim, porque os meninos já tinham abrido espaço pra ele passar. Tinha um espaço enorme para passar, ele vai e atinge exatamente os dois meninos. Tinha, foi na maldade, ele fez na maldade isso. O que ele fala depois do acidente? Quem? O motociclista? Ele não fala nada, ele sentou assim no chão, ele viu que os meninos estavam machucados, ele deitou. Ele só tinha um corte na sobrancelha, só ele tava deitado lá fingindo que tava desmaiado. Em depoimento à polícia, o motociclista, identificado como Valdeni de Freitas, alegou que imaginou que seria vítima de uma ação criminosa e que tentou apenas se desvencilhar. Como aponta o boletim de ocorrência, ele trabalha como vigilante no local. Ele estava distante das crianças. Podia fugir se fosse assalto. Vira as costas e volta. Você estava a 100 metros de distância, mais de 100 metros de distância. Valdeni não tem permissão para dirigir motocicleta, mas mesmo assim não foi preso em flagrante. Por enquanto, o atropelador responde em liberdade por crime de trânsito sem a intenção de matar. O Vinícius sofreu uma lesão no joelho no final do ano passado e, por isso, precisou dar uma pausa no treinamento com o skate. Ele passou a se dedicar à recuperação, fazendo fisioterapia em casa. No dia da tragédia, quando saiu para correr com os dois amigos, era uma recomendação médica para fortalecer as pernas. É que na semana seguinte faria uma cirurgia no joelho, o passo que faltava para voltar aos treinos e retornar ao campeonato estadual de skate. Com 13 anos de idade, ele disputou um campeonato que ele andou uma categoria muito acima. Ele tinha 13, ele andou numa categoria de 17. E ele foi segundo colocado. Onde que ele queria chegar com o skate? Ser profissional. Em 2024, ele começou a correr o Campeonato Paulista, né, federado pela Federação Paulista de Skate. E ele terminou em quinto colocado. Primeiro ano de campeonato dele. Ele terminou em quinto com a vaga para correr o brasileiro em Santa Catarina. Eu conheci o Vinícius há uns 2 anos e sempre que a gente andava de skate juntos, ele estava sempre evoluindo mais, sempre com manobras novas, e tenho certeza que ele tinha um futuro brilhante no skate. Sem qualquer dificuldade, a gente consegue se aproximar do canteiro de obras, que fica exatamente ali em frente. Só que no dia do acidente, era um domingo, os operários não estavam na pista. E o local acaba se transformando em um ponto de encontro dos jovens, também para a prática de esportes. O acesso, seu Josué, é muito facilitado. Aqui, por exemplo, o que era uma cerca já não existe mais. O senhor tem ideia de onde exatamente o seu filho acessou o Rodoanel? Ele entrou por uma parte assim, que está desobstruída. Livre. Sem qualquer tipo de placa impedindo o acesso, sem qualquer obstáculo, não há dificuldade para chegar ali. Não tem dificuldade nenhuma. As crianças acessam, entram e vai brincar. Lá, no meu caso, meu filho, ele foi correr, que ele queria treinar. E ele queria simplesmente fazer uma coisa, acordar de manhã, vendo o sol raiar e ele correndo, praticando a atividade que ele queria. Ele podia fazer durante o dia, mas ele queria fazer cedo, porque ele gostava do amanhecer. Em nota, a concessionária lamentou o fato envolvendo o funcionário da empresa de segurança, prestou solidariedade à família e garantiu total apoio à investigação. A família de Vinícius não se conforma. A dor que eu carrego comigo, eu sou muito contida, mas às vezes grita. É um clamor, é um grito por justiça, é um grito pelo um sangue ficar. O sangue do meu filho está naquele local. Ele teve a intenção de matar o meu filho. E ele vai pagar por isso. Porque ele tirou
Nosso bem maior. Eu tenho 2 filhos. Os meus 2 bens maiores da vida, meus 2 filhos. E ele tirou um. Olha, seu Josué, Andréia, os meus sentimentos, né? O pai e a mãe do Vini. E o Ikeda, o skatista ali, falou muito bem dele. O Ikeda é um cara bem conhecido no meio do skate. E o que o pai fala no começo da reportagem é muito marcante, é muito forte. Quer ver? Olha, a família a família abriu mão de várias situações pelo projeto do garoto. Sabe aquilo que você tem uma viagem para fazer? Não vamos fazer porque nós vamos priorizar o campeonato que ele vai disputar em tal lugar. A família abre mão de um monte de coisa pelo sonho do garoto. E o pai fala, levaram esse sonho embora. Quer ver? Coloca o pai falando, por favor, seu Josué. Nós trabalhávamos a vida inteira em cima do projeto dele. E nós carregávamos junto com a gente esse sonho. E ele tomou esse sonho de mim. Muito forte, né? Muito forte. Triste demais, Guastelli, o que aconteceu. É lamentável aí o que aconteceu e aí a autoridade policial também, vou falar, deixou a desejar, porque poderia ter preso em flagrante, porque aí não havia nada para ser roubado dessa obra, eles estavam brincando, né? Ele utilizou a moto como uma arma, né? Matou esse jovem, esse skatista que tinha um futuro brilhante aí, que poderia trazer medalhas para o Brasil no skate. É lamentável, né? Uma sequência de erros, não só desse piloto da moto, mas vou repetir aqui, da autoridade policial, que poderia ter dado o flagrante e preso e mantido em prisão. O Guastelli, queria falar uma coisa. Ele não tem habilitação, usa a moto, sim, atropela, foi sem a intenção. Amigão, a partir do momento que ele não tem habilitação e usa a moto, ele assumiu essa responsabilidade. Se ele estivesse num Porsche, ele estaria preso. Sim, estaria. Não estaria? Estaria, exatamente. Se ele estivesse num Porsche e atropelado o garoto sem habilitação, ele estaria preso. Agostinho, você é contra a prisão do pessoal do Porsche? Não, eu sou a favor. Mas tem que ser para todo mundo. O cara não tem habilitação, atropelou, matou e ainda teria sido de forma proposital. Eu tava tentando me desvencilhar deles que eu achei que era bandidos. Você achou? O cara morreu, o garoto morreu. Tem que pagar pelo que fez, não pode ficar assim. Ele fez justiça com as próprias mãos, então quer dizer que se ele tivesse uma arma lá, ele ia dar um tiro e ia matar do mesmo jeito. É isso. Achou que era bandido? Peraí, não é assim. Exatamente. Vamos acompanhar esse caso de perto, qualquer novidade eu chamo